Na vastidão de Mato Grosso, um projeto de transformação ganha vida. A expansão da malha ferroviária é a trilha sonora do desenvolvimento deste estado singular. Neste documentário, exploraremos os caminhos de esperança, prosperidade e crescimento que se desenrolam sobre os trilhos do futuro. Com campos vastos de produção agrícola e pecuária, Mato Grosso necessita de uma infraestrutura logística que esteja à altura de suas ambições. Esta expansão ferroviária promete reduzir custos, aumentar a competitividade de produtos mato-grossenses no cenário nacional e global, além de criar empregos diretos e indiretos, injetando vitalidade na economia local. Ao optar pelos trilhos, estamos escolhendo um caminho mais sustentável, aliviando a pressão sobre nossas estradas e minimizando impactos ambientais, conectando o estado a outros polos de produção e portos. Este projeto está fomentando um novo horizonte econômico, reforçando a identidade de Mato Grosso como um pilar fundamental do desenvolvimento nacional. Neste documentário, mergulharemos nas histórias das pessoas que moldam esse futuro, nos desafios que enfrentam e nas esperanças que nutrem. Nos trilhos do desenvolvimento. É uma jornada que não apenas impulsiona a economia, mas também enriquece o tecido social e a qualidade de vida de todos os mato-grossenses. Junte-se a nós enquanto exploramos as maravilhas e os desafios dessa jornada épica, que está moldando não apenas o futuro de Mato Grosso, mas também do Brasil. A nova ferrovia que está sendo construída no estado do Mato Grosso é, de fato, um projeto transformacional e por vários motivos. O primeiro, dando um passo atrás, o país hoje é responsável por boa parte do suprimento e que dá segurança alimentar, na verdade, ao mundo, que é um elemento cada vez mais importante. E o Mato Grosso está no centro disso. O Mato Grosso já responde por 40% das exportações brasileiras. Só que, por outro lado, só tem 300 quilômetros de ferrovia, que é o modal logístico que consegue, a longas distâncias, fazer transporte de forma eficiente, barata, rápida, segura e principalmente sustentável. Então, é transformacional para o estado, mas é transformacional também para o país. A nossa expectativa é que, a longo prazo, o produtor tenha uma solução logística cada vez mais eficiente e barata, para que ele continue investindo, produzindo e que esse círculo virtuoso que estamos vivendo hoje se propague por muitos anos. Bom, a relação é praticamente desde quando nós nascemos. Tá? Quando o meu avô, Francisco Palmieri Vuolo, ele já falava para o meu pai que não entendia um país como o nosso, e ele era italiano, tá? Com as dimensões que tinha, não colocar como prioridade investimentos no modal ferroviário. E em 1974, quando nós estávamos na iminência da divisão do estado de Mato Grosso, ou seja, da criação do estado de Mato Grosso do Sul, a tendência natural era que a infraestrutura toda ficasse para o sul. Meu pai foi eleito deputado federal e foi para Brasília, em 1975, com a visão de que nós tínhamos que ter investimentos em infraestrutura para que inserisse Mato Grosso no processo de desenvolvimento. E então ele levou para Brasília a bandeira da ferrovia. Quem trouxe o projeto da ferrovia foi o doutor Domingos Iglesias Valério, um engenheiro extremamente renomado, que apresentou o projeto e fez uma dobradinha na área técnica para a implantação da ferrovia, para defender a ferrovia, e o meu pai abraçou aquela causa, já lembrando do que falava o meu avô, a importância da ferrovia. Então ele teve naquele momento, quando o nosso estado estava na iminência de ser dividido em 1977, isso aconteceu, ele abraçou a bandeira da ferrovia. Um projeto dessa envergadura, com esse nível de investimento, ele precisa ser planejado com muita antecedência, planejado em muitos aspectos. Você tem um aspecto ambiental, que no Brasil ele é muito relevante. O Mato Grosso é um estado com uma série de reservas indígenas, com áreas de proteção ambientais, com muitos rios, com parques, e fazer um projeto de ferrovia percorrendo
o estado de sul a norte, por 700 quilômetros, demanda um planejamento e a garantia de que todos esses aspectos ambientais vão ser respeitados. A nossa legislação ela é muito rígida e se isso não for considerado desde o início, a chance de você ter problema, nós temos exemplos no próprio Mato Grosso desse tipo, a chance de você ter problemas no futuro e não conseguir executar o projeto é muito grande. A parte ambiental é muito relevante. A parte fundiária, lembra que à medida que um projeto vá sendo implementado, você precisa desapropriar fazendas, terras, e esse processo também precisa ser muito bem planejado para que no momento que a obra se inicie, todas essas barreiras estejam removidas. E a terceira é a engenharia em si. Você precisa fazer, principalmente no caso de ferrovia, uma movimentação de terra gigantesca. A ferrovia não pode subir muita montanha, nem descer, nem fazer muita curva. Ela tem que andar de forma ideal reta. Isso envolve projetos de engenharia com muitos, nós chamamos obras de arte, né, que são túneis, pontes. Então esse planejamento ele precisa ser muito bem feito. E ele se iniciou em 2019. Então tem 4 anos que esse projeto está sendo planejado do ponto de vista ambiental, regulatório, porque exige também contratos, né, com o governo para garantir esse investimento. Terceiro, do ponto de vista de engenharia e de estrutura de capital. O Brasil era o 3º país no mundo com malha ferroviária. Tá? Quando entrou o governo JK, do Juscelino Kubitschek, com o binômio energia e transporte, ele na verdade fortaleceu os veículos, as estruturas voltadas ao petróleo. E aí entrou o modal rodoviário, entraram as multinacionais do pneu, dos caminhões, dos veículos, e isso fez com que nós tivéssemos um afunilamento, praticamente se dizimou o planejamento de crescimento em ferrovias no país. Então houve um retrocesso. E quando meu pai, de 74 para 75, no governo militar, né, Mato Grosso não estava inserido dentro do plano nacional. A ligação ferroviária só estava prevista até São Paulo, não tinha ligação prevendo Mato Grosso. Tá? E esse projeto que ele apresentou em 75, sancionado no governo militar por Geisel, alterou o plano nacional e permitiu a ligação até Cuiabá. Então foi o primeiro passo legal que deu a condição para que pudéssemos pensar na expansão da ferrovia aqui para o estado de Mato Grosso. O estado é um Brasil à parte, do ponto de vista de desenvolvimento social e do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Quando você visita as cidades do estado, você vê o nível de emprego, de saúde, de educação, do número de crianças nas escolas, de creches, etc., em patamares completamente diferentes do país. Isso traz, obviamente, um ambiente político, social e econômico muito mais propício para esse tipo de investimento, porque você precisa de mão de obra qualificada para fazer projetos com essa envergadura e que demore tanto tempo. Nós estamos começando a obra agora em 2023 e tem pelo menos 5 anos pela frente. Isso é uma jornada, né? Não é um projeto de um prédio que você começa e 12 meses depois você consegue entregar. Dito isso, a nossa previsão é de uma geração de aproximadamente 150 mil empregos, diretos e indiretos, investimento muito relevante do ponto de vista de CAPEX da companhia, e como eu disse, a estrutura de capital está montada para isso e que vai passar por uma série de municípios. À medida que você passa pelos municípios, a tendência é que com a logística eficiente mais barata, é que os projetos comecem a serem viabilizados. Às vezes uma fábrica de fertilizante, uma esmagadora de soja, uma planta de etanol de milho que com uma logística deficiente não pode ser viabilizada do ponto de vista econômico, no momento que você consegue colocar a infraestrutura e a logística, ela passa a dar retorno, ela passa a ser viável financeiramente, acontece. Então, por isso que a ferrovia é um motor econômico, porque os produtos que têm como vocação serem exportados estão sendo produzidos a mais de 2.000 quilômetros do porto,
ele precisa de uma logística eficiente para ser viabilizado do ponto de vista econômico. Então, nós vamos ver ao longo do projeto uma série de desenvolvimentos industriais, de manufatura, de armazenagem, de produção, sendo desenvolvidos ao longo da ferrovia. Nesses últimos anos houve um acréscimo da receita do município em razão aí das exportações do terminal ferroviário, né? Toda a produção do estado acaba se desaguando, acaba sendo recebida pelo Porto Seco de Rondonópolis. Isso teve um impacto significativo nas receitas e na vida do cidadão rondonopolitano. Com o crescimento da receita do município, automaticamente melhorou a qualidade de vida do cidadão rondonopolitano. Os serviços na área da educação, na área da saúde e na área da infraestrutura, com a duplicação das nossas rodovias, com a geração de mais emprego e renda nesses últimos anos. Tudo isso em razão aí do terminal ferroviário, que foi importantíssimo para que Rondonópolis pudesse se consolidar como polo econômico da região sudeste do estado de Mato Grosso, de todo o centro-oeste brasileiro. Com a expansão da ferrovia até Rondonópolis, nós já tivemos um divisor de águas em termos do estado de Mato Grosso, porque chegou a um centro de produção, né, com um terminal planejado, uma estrutura bem montada, e a partir daí, aquela concessionária que era a LL, ela passou a sua concessão e foi transferida, foi adquirida por um outro grupo, que é o Grupo Cosan, que é um mega grupo que nós temos no país, cujo um dos seus pilares, um dos seus acionistas principais é a Rumo Logística. A Rumo é a que mexe, que trabalha toda a operação de cargas dentro do grupo. E a Rumo entrou fazendo essa aquisição e a Rumo, ela precisava, à época, e com a entrada da Rumo, nós ficamos muito felizes porque nós sabíamos o know-how que a Rumo tinha em termos de expertise, em termos de capacidade de investimento, em termos de condições técnicas para poder fazer com que a ferrovia se tornasse superavitária efetivamente. Em pouco tempo ela já apresentou resultados de redução de acidentes, investimentos na melhoria dos trilhos, dos dormentes, nas condições de passagem, e o gargalo que a Rumo tinha era o quê? Era São Paulo. Porque a ferrovia sai com a carga de Mato Grosso, atravessa a ponte, uma ferrovia extremamente moderna, uma ferrovia de bitola larga, com dormentes de concreto, nova, toda sinalizada, onde o fluxo de carga e a movimentação atinge velocidades muito boas, chegando a 80 km por hora. Eu dividiria esse projeto em 4 etapas. Nós temos um primeiro passo, que é chegar em Campo Verde, um segundo, que é chegar em Nova Mutum, e um terceiro, que é chegar em Lucas. O quarto é o ramal ferroviário saindo do tronco em direção a Cuiabá. Esse primeiro passo, que é chegar a Campo Verde, como eu disse, já está iniciado, e a nossa expectativa é, de fato, cumprir o cronograma, cumprir o orçamento, cumprir os prazos, e durante o ano de 2026, de fato, nós já queremos operar com um terminal em Campo Verde, a 200 quilômetros em direção ao norte de Rondonópolis, e que essa primeira etapa seja, de fato, um sucesso para que a gente depois siga para os próximos passos do projeto. Nós temos aqui uma economia que é uma economia mais forte dentro do estado do Mato Grosso, ou seja, nós temos todos os elementos necessários para poder receber aquilo que falta, que é uma competitividade maior, com um frete mais barato, que nos dará a condição de ser, de fato, aquilo que meu pai disse há muito tempo, o celeiro do Brasil, o celeiro do mundo, mas principalmente transformar a produção que é feita aqui para, com valor agregado, gerar emprego, gerar divisas e não ficarmos apenas exportando a matéria-prima. E isso vai fazer com que os trilhos sejam de fato trilhos do desenvolvimento, que é aquilo que ele sempre sonhou. E nessa linha de raciocínio é a linha que nós estamos prospectando a cidade de Cuiabá.